Muito bom, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Mais uma edição da série Desafios da Inovação em Serviço de Saúde. Hoje estamos com a presença do Eduardo Cabrita. É um colega nosso, mas é um colega de vocês, aluno aqui da Escola Politécnica, mas tem uma bagagem muito interessante que ele vai comentar, vai compartilhar conosco, do ponto de vista de inovação, dando soluções em saúde. Não vou dar muito spoiler, não, só falar não mais do que isso daqui. A série Desafios da Inovação é uma coisa que a gente vem fazendo já há um bom tempo, nessa disciplina aqui, particularmente. Esta aula de hoje está sendo gravada, depois ela vai ser editada para tirar alguma parte inicial que não pareça tão relevante, ou final e tudo. Talvez a gente divida em 2 ou 3 capítulos, coisa parecida, para ficar uma coisa que dê para assistir, enfim. E no final eu tenho alguns assuntos para a gente comentar. Semana que vem, Semana da Pátria, a gente não tem aula, preparando para a seguinte. E eu comento um pouquinho mais de uma aproximação que a gente está fazendo, de um acordo que deve aparecer com o pessoal da Odonto, muito receptivo, para a gente poder fazer um trabalho conjunto. Aquilo que o Eduardo vai apresentar, a melhor sugestão, embora seja muito vaga, prestem atenção em muito detalhe do que ele vai contar, ou alguma coisa que eu já comentei um pouco rapidamente aqui na disciplina, ou coisa que a gente vai precisar. Em parte vai estar gravada aqui, para a gente poder ver esse vídeo mais vezes depois. Cada palavra, juro para vocês, cada palavra que ele comentar tem um significado importante para a gente como disciplina, como projeto a ser desenvolvido na área da saúde, ok? Eu vou ficar aqui numa posição que eu consigo ver vocês, e aí a gente disponibiliza o microfone quando for fazer pergunta, e eu vou pedir para o Eduardo, então, se apresentar. Certo. Bom dia, turma. Eu sou o Eduardo Cabrita. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Cláudio pelo convite de estar aqui com vocês, apresentando um pouco da experiência que eu tive aqui na Escola Politécnica, nos meus 4 anos de Engenharia Mecânica. E, bom, brevemente vou explicar para vocês o que eu estou fazendo aqui, né? Eu sou aluno que nem vocês, então tem que ter um motivo para eu estar aqui explicando alguma coisa para vocês. Bom, eu participei do Grupo Argo por 3 anos e meio. Para quem não sabe, o Grupo Argo é um grupo de inovação em saúde que a gente tem aqui na USP. Atualmente a gente está com 32 membros. Eu entrei como analista, participei do projeto de órtese impressa em 3D e fui gestor de projetos por 2 anos. E em seguida eu peguei o cargo de presidência, né, e atuei nesse cargo por 1 ano e meio. Atualmente ainda sou presidente do Grupo Argo. E hoje eu vou falar para vocês um pouco dos problemas que a gente encontrou para desenvolver os nossos projetos, mas principalmente sobre como foi a minha atuação na área de gestor de projetos. Tá? Bom, primeiramente, o que faz um gestor de projetos? O gestor de projetos ele supervisiona o funcionamento e a metodologia de um projeto que você está desenvolvendo. Então, acredito que todos aqui têm algum interesse em desenvolver projetos na área da saúde, e não só na área da saúde, mas em todos os desenvolvimentos de projeto, você precisa ter um gestor de projetos, que é uma pessoa que vai supervisionar o que está sendo feito. Ele não é uma pessoa que vai ter um conhecimento técnico muito avançado. O objetivo do gestor de projetos não é desenvolver o produto em si, nem fazer uma inovação muito grande nesse produto, mas é principalmente garantir que a metodologia que foi escolhida para o desenvolvimento daquele projeto seja seguida. Tá? Então, o que um gestor de projetos vai fazer efetivamente? Ele vai marcar as reuniões semanais, ele vai analisar os resultados que estão sendo feitos, ele vai ver se vocês estão alcançando as metas que foram estabelecidas para aquele momento, para aquela semana. E, obviamente, ele tem que ter algum conhecimento técnico para verificar se aquelas coisas estão realmente sendo feitas ou não. Tá? Bom, primeira dificuldade que a gente vai ter vai ser interdisciplinaridade. Alguém aqui sabe me dizer qual que é a diferença entre interdisciplinaridade e multidisciplinaridade? São coisas que, nomes parecidos, mas tem uma certa diferença bem crucial, principalmente para uma pessoa que vai atuar como gestor de projetos. Alguém saberia dizer essa diferença? Ou quer tentar a sorte?
Eu acho que multidisciplinaridade é quando você pega pessoas, enfim, recursos humanos que estão em áreas e esferas completamente diferentes, assim. Porém, são complementares para fazer um projeto ou qualquer proposta, um modelo de negócio. E interdisciplinaridade é quando você, sei lá, pega pontos em comum daquela intersecção daquelas áreas distintas. Não sei, eu acho que é isso. Certo. É uma boa tentativa. Parecido com isso, mas tem uma diferença crucial, tá? Enquanto a gente tem os dois atuam com pessoas de diferentes áreas, certo? Então, isso que você falou é verdadeiro. Mas a questão da interdisciplinaridade não é que ela somente vai trabalhar nas áreas que intersectam. Ela vai trabalhar nas áreas que intersectam e nas que não. O que isso quer dizer? Bom, quando você tem um projeto que é multidisciplinar, você tem pessoas de diferentes áreas atuando nas diferentes áreas. Então, eu sou um engenheiro, eu vou estar participando da etapa de prototipação. Enquanto isso, o médico vai estar participando da etapa de ideação. Então, ele vai chegar no paciente e falar, qual que é o seu problema? O paciente vai resolver isso para ele e o médico vai passar isso para o engenheiro. Aí o engenheiro vai falar, tá bom, vai começar a tentar resolver um protótipo. Isso seria um projeto multidisciplinar. Qual o problema de fazer um projeto multidisciplinar? Quando você tenta resolver as coisas dessa forma, você acaba perdendo muito da comunicação. E você acaba perdendo também uma visão diferente para o problema. Então, aqui eu trouxe para a solução depois alguns exemplos de como a gente pode resolver isso. Mas, antes eu trouxe um exemplo de como não fazer isso. Quando a gente começou o Grupo Argo, a gente começou como um grupo só de pessoas da engenharia elétrica, né? Um dos nossos primeiros projetos foi o projeto de fototerapia. Para quem não sabe, a fototerapia é um tratamento que você faz com raios do tipo ultravioleta para regeneração de tecido. Então, não sei se vocês já viram aqueles bebês que nascem mais amarelados, coisa do tipo, eles têm que fazer uma sessão de fototerapia. A gente viu em alguns estudos que a fototerapia estava sendo muito utilizada para tratamento de radiodermite. Então, quando uma pessoa faz uma sessão de radioterapia, ela fica com algumas queimaduras na pele, e se você faz várias sessões de radioterapia, essas queimaduras podem acabar causando problemas de saúde. Se você faz, logo depois da sessão de radioterapia, uma sessão de fototerapia, esses tipos de raio ultravioleta conseguem incentivar o seu tecido a se regenerar melhor e essas queimaduras acabam não causando um prejuízo tão grande. A gente viu isso em alguns estudos e a gente falou, bom, vamos fazer um projeto sobre isso. E aí a gente começou. Como a gente só tinha membros da engenharia, a gente falou, bom, vamos fazer o negócio mais prático possível. Vocês estão vendo uma caixa feiona aqui. Mas ela era funcional. A gente falou, bom, está funcionando, o display aqui está funcionando, a placa com os raios ultravioleta estava funcionando. A gente mandou para testagem em animais. Isso seria o nosso processo multidisciplinar. Nesse momento a gente estava fazendo a prototipação só com engenheiros e depois a gente mandou para testagem em animais com o pessoal da biomedicina, coisas desse tipo. Voltou uma semana depois, tudo quebrado. Por quê? A gente utilizou um material, aqui vocês podem ver, tem só um tracinho preto. É o que sobrou do material que a gente usou. Quando a gente mandou para fazer a testagem em animais, a gente não sabia que esse tipo de material era algo que o rato iria roer, por exemplo. Não é uma coisa que o engenheiro vai pensar, tipo, putz, eu vou mandar para testar em animal. Esse material em específico não pode porque o animal vai roer durante o procedimento. Sabe? É uma coisa que você não consegue pensar na hora porque você não tem um contato tão grande com aquela área. Então, isso é um problema da multidisciplinaridade. Se quiser, eu vou passar aqui para o pessoal ir dando uma olhada. Aqui, ó. Esse é um problema da multidisciplinaridade que você acaba tendo erros que poderiam ser evitados muito facilmente se você tivesse uma pessoa de outra área presente naquele momento. Então, como que a gente pode resolver esse problema? Né? O seu projeto não pode ser somente multidisciplinar. Então, você tem que ter pessoas acompanhando o seu projeto em todas as etapas. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer que o engenheiro vai ter que ser um especialista na doença que ele vai estar tratando, nem que o médico vai ter que saber fazer modelagem 3D, utilizar o Fusion 360 ou o bendito NX. Mas o que eu quero dizer é que você precisa estar presente em todas as etapas. Então, na primeira etapa, quando você estiver fazendo ideação e o médico estiver conversando com os pacientes, ele vai ter uma conversa com o paciente que o engenheiro não vai conseguir traduzir ali na hora. Tipo, o paciente vai falar, eu estou com dor no joelho. E o médico vai entender uma coisa e o engenheiro não vai entender nada. Depois, você tem a tradução dessa informação. Então, o médico vai explicar para o engenheiro, ó, o
que está acontecendo? Essa dor no joelho é causada por um problema no, sei lá, na patela, não sei o quê, e a gente faz o procedimento desse jeito, assim, assim, assado. Antes do médico falar, tem essa solução, o engenheiro vai poder dar um feedback. Ele vai poder dar um feedback mais logístico, né? Uma coisa mais pensando na praticidade de desenvolvimento de um produto para aquilo. E o mesmo vale para quando você, engenheiro, está fazendo um protótipo. Então, nesse caso, se a gente tivesse, enquanto a gente estava fazendo esse protótipo, em contato com o pessoal da área da medicina, eles teriam já informado a gente sobre essa possível situação. Tipo, a gente está fazendo protótipo, a gente mostra e eles falam, bom, aqui vai dar problema porque esse produto não pode ser utilizado para testagem com animais. Ou, por exemplo, se eu vou fazer um protótipo de um equipamento cirúrgico, eu não sei exatamente qual que é o movimento que vai ter que ser feito para a cirurgia, né? Então, o médico pode olhar, e só de olhar o equipamento, ele pode falar, bom, isso aqui é difícil de segurar enquanto eu estou fazendo o procedimento, porque eu tenho que fazer esse movimento em específico. Então, você ter essa troca é uma coisa muito importante, tá? É muito importante você atuar com pessoas de diferentes áreas, mas não só atuar com elas, mas estar presente em todas as etapas do processo de desenvolvimento com elas, tá bom? E aí a gente vai para o nosso seguinte problema. A gente tem uma metodologia, né? Como eu falei, o gestor de projetos é alguém que vai tentar garantir que a metodologia vai ser seguida. E existem diferentes metodologias que você pode utilizar para desenvolver projetos. A que eu vou apresentar para vocês hoje é o Biodesign e o Design Thinking. Eles têm uma correlação muito grande. O professor já me mencionou que vocês viram um pouco sobre esse tópico, mas... Eita! Perdão aí, problemas técnicos. Vocês viram um pouco sobre esse tópico, mas eu vou abordar um pouco mais aprofundadamente, tá bom? Primeiro, você tem uma identificação da demanda. Como que você faz isso? Você não pode começar um projeto só pensando numa solução, só pensando em um jeito de resolver uma coisa que você não sabe se é um problema real. Então, você tem que fazer uma imersão, tá? Uma coisa que eu fiz anteriormente, então eu trouxe um outro protótipo para apresentar para vocês. Eu participei de um hackathon com o pessoal da Faculdade de Medicina do Einstein, e nesse hackathon a gente fez uma etapa de imersão, em que a gente tinha 1 semana e meia para desenvolver um projeto, né? E nessa etapa de imersão a gente foi no hospital, eram grupos já interdisciplinares, tinha uma aluna da farmácia do Einstein, uma da medicina do Einstein, 2 da medicina do Einstein e uma da fisioterapia. E aí a gente foi lá, conversou com os pacientes, e a gente chegou no hospital com uma ideia, e a gente saiu com uma ideia totalmente diferente. Por quê? A gente chegou, conversou com o paciente, mas a gente conversou também com o médico, a gente conversou também com o pessoal da recepção. Você não pode pensar que um problema na saúde vai ser só para o paciente. Às vezes você vai estar lançando um produto para o hospital, ou um produto para logística do médico, ou para o procedimento que o médico vai fazer, e às vezes vai ser para o próprio paciente. No nosso caso, a gente estava conversando com um paciente que tinha paralisia no lado esquerdo do corpo dele, e ele conseguia se mover, mas ele tinha muita dificuldade de movimentos finos, né? E veio para mim uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta que é muito importante vocês fazerem quando vocês forem tentar conversar com alguém sobre um procedimento, um processo na área da saúde, principalmente quando você for conversar com o paciente. A pergunta foi: a partir de qual momento do dia você precisa de ajuda para fazer alguma coisa? Por que que eu perguntei isso? Porque as pessoas gostam muito de ter autonomia, né? Todo mundo gosta de conseguir levantar da cama sozinho, conseguir se trocar sozinho. Então eu pensei, bom, vamos na ordem, né, das coisas do dia da pessoa. E ele me falou que ele conseguia levantar tranquilo, botar a roupa dele, calça, mas quando ele ia escovar o dente, ele não conseguia botar a pasta na escova, porque ele tinha uma dificuldade motora e ele não tinha precisão para isso. Então a solução foi bem simples, ainda bem que foi simples, porque a gente tinha pouco tempo para resolver. Mas a solução seria bem simples. Eu peguei um dispenser de pasta de dente convencional, eu modifiquei ele um pouco, modifiquei um pouco o trigger dele, deixei esse trigger maior, e fiz umas paredes diretoras. E aí, quando ele fosse utilizar, isso aqui ficaria fixo, e ele pega a escova, e mesmo que ele tenha tremedeira nas mãos, as paredes direcionam para o trigger do dispenser. É uma solução muito simples, mas ela resolve o problema. A gente foi apresentar para esse paciente e ele conseguiu funcionar o dispenser, conseguiu utilizar. Então, a gente só conseguiu fazer isso por causa dessa etapa aqui. A gente conversou com o cara, a gente viu qual era o problema dele.
E aqui a gente tem uma coisa que a gente chama de Double Diamond, tá? Diamante duplo. Por quê? Vocês podem ver que tem um formato meio que de diamante, né? E tem esse formato porque você tem a intenção de poder repetir esse processo várias vezes, tá? Você repete esse processo várias vezes, quando você acha que está num bom ponto, você vai para esse processo e repete várias vezes. Quais são os processos? Pesquisa e desenvolvimento do conceito. Então, depois da gente conversar com o paciente sobre a dificuldade dele escovar o dente, a gente começou a pensar em diferentes formas de resolver esse problema. Uma escova de dente que tenha um motor que consegue regular e aliviar a tremedeira, ou uma pasta de dente com uma escova de dente com uma base para segurar que fosse mais larga. E todas essas ideias a gente foi pensando, conversando entre si e com o paciente para verificar qual que ele achava mais interessante. Depois que a gente chegou num ponto que a gente achava justo nessa questão aqui, a gente começou a criar alternativas e protótipos, tá? Então, as alternativas estavam muito no mundo das ideias aqui, elas começaram a ficar mais no mundo real aqui. Então, esse foi o primeiro protótipo que a gente fez, acabou funcionando, o segundo protótipo, na verdade, o primeiro protótipo era um pouco maior, mas esse foi o segundo protótipo que a gente fez, ele acabou funcionando, e mais para frente eu vou explicar o que significa essa prototipagem, essa criação de protótipos, tá? E depois você finaliza o projeto e implementa ele no mercado, tá? Mas é muito importante você ter uma metodologia bem estabelecida, porque assim você sabe para onde você está indo. Você não está só fazendo as coisas porque você quer fazer. Tipo, não, eu não quero desenvolver um projeto porque eu acho que esse produto vai ser legal. Não, tem que ter algum mercado, tem que ter algum objetivo final, tem que resolver algum problema, tá? Bom, essa é a resolução da dificuldade de metodologia. E a gente tem aqui uma explicação melhor de como você vai implementar isso, tá? Então, para você conseguir implementar isso, é difícil. As pessoas não querem seguir um framework certinho, porque, cara, é chato, é um processo razoavelmente burocrático, sabe? Então, é aí que entra o gestor de projetos. Você tem que, como gestor de projetos, estar sempre implementando reuniões semanais ou quinzenais para ver como que está andando o progresso. Você vai ter que ter métricas para esse progresso. Então, tipo, a gente tem que fazer isso, isso, isso até o final dessa semana. Se não conseguiu fazer, por quê? Se conseguiu fazer, em quanto tempo demorou para fazer, para ver se consegue agilizar o processo. Enfim, essa é a logística que um gestor de projetos vai ter que ter, tá bom? Um outro ponto crucial, você tem que conseguir analisar essas coisas com um campo de vista mais amplo. Então, eu geralmente gosto de utilizar essas plataformas como se fossem o Trello ou o Figma. São plataformas que você tem digitais que você pode utilizar para organizar sua própria agenda diária ou para organizar a agenda de um projeto. Então, nessas plataformas, você consegue botar os checkpoints que você quer alcançar, né? E você vai definindo os macros e os micros do seu projeto. O macro seria, um semestre, estou fazendo... eu quero desenvolver essas coisas durante esse semestre, e um micro seria, tipo, essa semana que a gente quer fazer, tá? Bom, o gerente de projetos vai ter que incentivar também, porque às vezes o pessoal, pedi para vocês fazerem essa parte semana passada, não conseguiu fazer. Por quê? Deu um problema tal. Semana seguinte você pede a mesma coisa, não conseguiu. Você tem que tentar entender qual que é o problema que está acontecendo no desenvolvimento do projeto. Então, como eu falei anteriormente, o gestor de projetos não é o cara que vai fazer o projeto em si, mas ele é o cara que vai fazer com que façam o projeto, entendeu? Ele vai garantir que aquilo está sendo feito da forma correta, vai garantir a documentação correta de como está sendo feito o projeto, para caso futuramente seja necessário você consultar essa documentação, e vai ser também quem vai estar conectando essas diferentes áreas, vai estar garantindo a interdisciplinaridade. Então, aqui para frente, a gente vai entrar num problema específico para projetos na área da saúde, tá? E esse é um problema muito difícil de resolver, porque você pode ter um ótimo gestor de projetos, você pode ter um ótimo grupo, mas você tem regulamentações muito rigorosas. Na área da saúde, obviamente, você precisa ter uma regulamentação muito rigorosa para fazer teste em animais, você tem que ter uma regulamentação muito rigorosa para fazer testes em humanos, e uma regulamentação muito rigorosa para lançar um produto no mercado. Então isso demora anos, não é uma coisa que você vai fazer um projeto e vai resolver em um semestre e já vai conseguir lançar no mercado. Demora anos para você fazer esses testes. O que vocês podem fazer em menos tempo é uma prototipação, uma ideação, mas o lançamento desse produto no mercado é uma coisa difícil. As normas são muito importantes,
porque elas garantem a segurança da gente como consumidor, mas elas acabam sendo um funil, tá? Então, você tem muitas empresas jovens, empresas mais recentes, que tentam lançar produtos na área da saúde e acabam tendo uma dificuldade gigantesca com as normas da OMS, tá? E não só tempo, mas complexidade. Tipo, tem projetos que são simples na área da saúde, por exemplo. Isso aqui foi fácil de fazer. Mas você vai ter coisas que são muito complexas e são muito necessárias, entendeu? Às vezes não tem como reduzir um problema a algo que seja mais simples de fazer. E como que você vai resolver isso? Bom, questão da complexidade, você pode tentar estudar um pouco, não tem muito o que fazer. Mas o tempo é uma coisa que dá para resolver. Você não consegue burlar as regulamentações, você não consegue evitar de lidar com elas, você não consegue evitar os anos que vai demorar para você ser aprovado num laboratório para poder fazer os testes em animais ou em humanos, mas você pode garantir que isso não vai dar errado. E qual que é o problema? Voltando aqui para metodologia, se você não faz essa parte aqui certo e dá um problema nessa parte aqui, você tem que começar do zero. E, como eu falei, regulamentação está nessa parte aqui, no final. E se você começa uma identificação de demanda, sim, rasa, e você pensa em fazer um projeto que não está resolvendo um problema de verdade, você vai ficar um puta tempo para fazer essa pesquisa do projeto. Você vai ficar mais tempo ainda para fazer um protótipo, muito mais tempo para finalizar e fazer a testagem, para lançar no mercado e não ter resultado. Então, em projetos da área da saúde, essa parte aqui é muito importante, tá? Esse diamond aqui é muito maior num projeto da área da saúde do que em projetos convencionais, tá bom? Pode falar. Alguma coisa? No contato com o paciente, no caso, ou o destinatário lá do produto, e você falando da questão de regulamentação, contato com o paciente, para valer, quem pode fazer é o profissional da saúde, médico, psicólogo ou fisioterapeuta, coisa parecida. Não é bem o engenheiro, sim, a pessoa, sim, que vai conversar com o paciente, tocar o paciente. Não, sim. Você pode comentar um pouquinho como é que foi o caso, não sei, você falou da equipe do Hackathon que você participou, sim, que havia profissionais da saúde. Sim. Pode comentar um pouquinho essa questão de, quer dizer, entre outras coisas, a importância do profissional da saúde, porque é ele que tem autorização legal, sim, claro, de falar com o paciente. Pode, sim, comentar um pouquinho? Bom, quando a gente desenvolveu esse projeto no Hackathon, a gente foi visitar pacientes, mas não em consulta, né? Então, como você falou, uma consulta só pode ser feita por um médico, a gente não estava em consultas, mas, como a gente estava tratando de pacientes com doenças crônicas, eles estavam sempre fazendo reabilitação motora. Então, eles estavam fazendo fisioterapia, coisas do tipo, e enquanto eles estavam sendo tratados, a gente pôde entrar para conversar com um desses pacientes. Então, a gente não fez uma consulta com o paciente, a gente não diagnosticou nada, mas a gente pôde ter essa conversa. Foi uma experiência única, e é uma experiência que é difícil de conseguir. Não é, como você falou, não é uma coisa fácil você conseguir autorização para conversar com o paciente. Você pode tentar falar com o médico, verificar se você pode conversar com o seu paciente depois, mas você tem que deixar bem claro que você não vai dar uma opinião profissional ou algo do tipo. Você pode só observar. Caso você não tenha a oportunidade de conversar com o paciente, o que você pode fazer, que é muito importante, é conversar com o médico e perguntar para ele o que ele conversou com o paciente, o que ele percebeu do paciente, tá? Você não pode perguntar para o médico só qual é a solução para esse problema, entendeu? Então, como eu falei, se você fosse tentar fazer um projeto interdisciplinar, você tem que estar presente nesse momento, tendo a resposta do médico, tendo a tradução, entre aspas, do que foi passado do paciente para o médico. Se você vai fazer um projeto multidisciplinar, você não está nem aí para isso. Você vai chegar para o médico e falar, o que você quer que eu faça? Entendeu? Então, mesmo que você não tenha contato direto com o paciente, o médico pode te traduzir as informações que foram passadas. Óbvio, existe uma questão que é o sigilo médico, né? Então, tem coisas que ele não vai poder falar para você específicas do paciente, mas ele pode passar para você informações sobre o problema no geral. Então, ele fala, conversando com esse paciente, eu percebi que existe tal condição que acaba atrapalhando tal movimento e pode ser resolvido de tal forma com a tecnologia atual, entendeu? Então, sim, é uma ótima pergunta, é muito difícil você ter esse contato com o paciente, se for possível, melhor, mas se não for, o médico consegue traduzir as informações para você de uma forma mais generalista.
Bom, como eu falei, então você tem que focar bastante nas etapas de ideação, tá? Então, para resolver isso, você tem que ter uma etapa de ideação muito boa e você tem que ter muito bem identificado o que você vai fazer para prototipagem. Porque, por exemplo, esse equipamento aqui é um protótipo para testes em animais. Não é um produto final, entendeu? E demorou para a gente desenvolver, demorou para ele ser aprovado para fazer os testes. Então, como que você garante que você está fazendo o que é certo? Bom, primeiro você tem que saber o que é um protótipo, tá? Qual que é a relevância da prototipagem e o que é prototipagem? Bom, quando você vai desenvolver um protótipo, você vai tentar criar uma versão inicial ou simplificada do projeto final. Então, você já tem uma ideia, você vai tentar criar essa versão simplificada ou inicial para testar alguma característica. Você não vai fazer isso só porque, tem que fazer. Não. Você está fazendo com algum objetivo. E dependendo da característica que você quer testar, se você quer testar uma coisa em específico, ou se você quer testar o produto como um todo, você vai ter que fazer protótipos diferentes, tá? Ela é muito importante para o desenvolvimento de um projeto, porque você consegue verificar se ele vai funcionar ou não antes de tentar lançar ele no mercado. Então você evita, novamente, como eu falei, aquelas questões burocráticas de serem um tempo gasto à toa. E você tem que sempre lembre disso. Um protótipo não é só um projeto pequenininho, entendeu? Ele tem que ter um objetivo, ele tem que ser feito com algum objetivo, alguma finalidade. E como que você faz isso? Bom, existem alguns tipos de prototipagem, tá? E todos esses tipos de prototipagem, ou prototipação, sinônimos, tá? Tem alguma finalidade, mas dependendo do projeto que você vai fazer um protótipo que envolva várias dessas prototipações, tá? Então, elas são 6 e divididas em 3 subcategorias, né? Primeiro é a questão da fidelidade. Então, você tem prototipação de baixa fidelidade ou de alta fidelidade. O que isso significa? Um protótipo de baixa fidelidade é um protótipo mais simples. Por exemplo, você vai desenvolver um aplicativo e você pega o PowerPoint e faz uns slides com as telas que você acredita que vão funcionar daquele aplicativo. Pô, você não está fazendo nada do back-end, você não está fazendo nada da parte de programação, você só está verificando se aquele protótipo é funcional e o que você acha de interessante dele. Você vai ter menos resultados com um protótipo de baixa fidelidade, mas ele é um protótipo mais fácil de desenvolver. Em contraste, um protótipo de alta fidelidade é um protótipo que você vai gastar mais tempo fazendo. Ele vai ser um protótipo que vai tentar simular aquela característica ou todas as características do seu produto que você vai estar desenvolvendo com mais fidelidade, né? Então, por exemplo, você tem um aplicativo, uma versão alfa de um aplicativo poderia ser considerado um protótipo de alta fidelidade. É aquele aplicativo praticamente completo, só que ele ainda não está 100% implementado. Depois a gente tem prototipação horizontal ou vertical, né? O que significam esses dois tipos de prototipação? Enquanto a prototipação horizontal, você vai tentar abordar tudo do seu protótipo. Então, eu tenho um projeto, eu vou fazer um protótipo horizontal. Isso aqui é um protótipo horizontal. Ele tem a tela funcionando, ele tem os LEDs de iluminação ultravioleta, ele tem uma câmerazinha para o rato, ele tem todas as coisas que você precisa para fazer o equipamento funcionar. Isso é um protótipo que se considera horizontal. Um protótipo vertical, você está testando só uma parte daquele projeto. Então, por exemplo, companhias aéreas fazem vários protótipos verticais para verificação de conforto de assentos. Então, você tem a cadeira do avião. Se você for visitar uma companhia aérea ou coisa do tipo, eles vão ter vários lugares com só os assentos para você sentar e verificar se é confortável. Você está verificando uma prototipação vertical, você está verificando só um ponto daquele problema, tá? Qual é a diferença dessas duas? Enquanto nessa aqui, na vertical, você consegue verificar com mais precisão um ponto em específico, então você analisa só uma coisa, mas você consegue analisar de uma forma mais precisa, a prototipação horizontal você consegue verificar tudo de uma forma mais geral, entendeu? Então, ambas são importantes. E, por último, a gente tem a prototipação evolutiva ou descartável. Lembra que eu mencionei agora há pouco de projetos, aplicativos em versão alfa, coisas do tipo? Esses são protótipos evolutivos. Um protótipo evolutivo é um protótipo que começa com uma versão que você está fazendo de um protótipo horizontal do seu projeto, e esse protótipo vai evoluindo até virar o seu projeto final. Então, você não descarta esse protótipo. Um protótipo descartável
algo que você faz só para verificar ali e você não vai utilizar. Então, as cadeiras que eu mencionei de avião são protótipos descartáveis. Você não vai utilizar elas no final, você só está utilizando elas para prototipação. E como vocês podem ter percebido nessa minha descrição de agora, essas coisas não são excludentes, tá? Só os subgrupos são excludentes. Então, eu posso ter um protótipo de alta fidelidade, horizontal e evolutivo, mas eu também posso ter um protótipo de baixa fidelidade, vertical e descartável, tá? Então, os exemplos que eu dei, o da cadeira de avião, por exemplo, é um protótipo de alta fidelidade, que você está usando exatamente a mesma cadeira que você vai estar utilizando. É um protótipo vertical, porque você vai estar verificando só um ponto do projeto que você está fazendo, e é um protótipo descartável, tá? E é muito importante vocês saberem essa distinção, porque como eu falei, né, voltando aqui para a questão da metodologia, você tem que garantir que essa parte vai funcionar, para que depois, quando vocês forem fazer essa parte, vocês não errem, tá? Então, saibam que muito tempo vai ser investido aqui, na identificação da demanda, muito mais do que o convencional, e muito tempo vai ser investido especificamente na parte da finalização, por conta da burocracia. Então, garantam que está tudo certo. Bom, isso é mais ou menos o básico do que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Eu, novamente, gostaria de agradecer o professor Clóvis pelo convite. E, pessoal, eu estou aberto a conversa com vocês, tá bom? Novamente, tem muita coisa que a gente vê como gestor de projetos. Eu já participei de alguns projetos e você tem problemas que são muito específicos. Então, se vocês tiverem algum projeto que vocês estão participando e tiverem alguma dúvida, ou se vocês estiverem pensando em fazer alguma coisa e quiserem fazer um questionamento sobre como começar, eu estou aqui à disposição, tá bom? Obrigado. Olá, pessoal. Questões? Perguntas fáceis fazem para mim, mas as difíceis pode fazer para ele mesmo. Vou começar a botar linha na fogueira. Eduardo, você falou da importância de ter seguir um método para desenvolver o projeto. Isso é verdade, concordo contigo também. Um comentário primeiro e uma pergunta depois. A gente, particularmente, a gente latino aqui, ou brasileiro, a gente tem uma dificuldade grande de seguir procedimentos. O pessoal gosta de improvisar, gosta de fazer diferente. Então, às vezes não tem um procedimento definido, ou mesmo quando tem, o pessoal gosta de dar uma pitadinha, de fazer algo diferente, porque eu acho que assim é melhor. Uhum. Então, essa é uma observação que a gente tem de comportamento Sim. das pessoas profissionais aqui. Sim. Concorda com isso? Com certeza. Como gestor de projetos, foi um dos maiores problemas que eu tive, foi esse. Tipo, quando eu era gestor de projetos do grupo, eu estava como gestor de projetos de todos os projetos que estavam sendo feitos no grupo. Então, toda semana eu tinha, acho que eram 3 projetos na época, 3 reuniões com os líderes. Cada líder tinha uma opinião diferente sobre como eles deviam fazer o projeto deles. E, assim, essa metodologia aqui, que eu apresentei para vocês, ela é muito aberta, tá? Tipo, você tem várias formas que você pode fazer isso, mas você tem que fazer isso. Se você escolheu seguir uma metodologia, você tem que seguir a metodologia. Então, eu tinha reuniões de acompanhamento com os líderes, eles falavam, não, eu já quero começar a fazer o protótipo, porque eu tenho certeza que essa ideia tá boa. Ah, não, eu já fiz aqui um modelo 3D, não sei o quê. O pessoal da engenharia é assim, né? Não gosta de tentar resolver as coisas, adora fazer modelo, adora fazer conta, mas, cara, não pode esquecer. E como que você faz para garantir que o pessoal vai seguir a sua metodologia? Cara, você cria os seus deadlines, né, os seus objetivos, pensando na metodologia. Então, se o cara quer gastar o tempo dele fazendo uma prototipação que você não pediu para ele fazer, ok, desde que ele consiga fazer o que você pediu aqui. Então, se você está nessa etapa, todos os pontos que você vai estar botando na sua agenda vão ser dessa etapa. Não vai ter nada dessa. Se o cara não conseguir entregar as coisas dessa etapa, porque ele está focando nas coisas dessa etapa, aí você tem um problema, você tem que conversar com a pessoa, mas é sim muito difícil que as pessoas sigam
a metodologia à risca. Por isso que o gestor de projetos tem que estar em cima o tempo inteiro. Se o grupo de vocês não tem um gestor de projetos, geralmente vai ser o líder do projeto, ou a pessoa que está tocando o projeto que vai ocupar esse cargo, tá? E é difícil. Não é difícil só porque você vai ter que estar o tempo inteiro observando a metodologia e contabilizando se as pessoas estão fazendo as coisas ou não, mas é difícil porque você tem que lidar com, todo mundo quer fazer a coisa do seu jeito, sabe? Ah, não, eu acho que é melhor fazer assim, eu já fiz em outro projeto eu fiz desse jeito, mas você vê isso em empresas que cada empresa tem uma cultura diferente e cada empresa segue essas metodologias com um investimento de tempo diferente em cada etapa, tá? Então, quando você tem uma cultura bem estabelecida de empresa, é mais fácil seguir isso aqui, tá bom? Quando você tem uma cultura bem estabelecida de empresa ou de grupo, é mais fácil seguir uma coisa dessas. Se não, tenta seguir o mais à risca possível do que você conseguiu ler ali, tenta fazer, a gente tem esses deadlines, a gente tem esses objetivos, não inventa. Basicamente é isso. Vamos lá, nessa linha do método de fazer a gestão do projeto, você usou o nome ali, o Design Thinking. Sim. A gente viu na semana passada um vídeo sobre Design Thinking, para começar a ter uma ideia do que seja isso. Fora esse nome que você até escreveu ali, você não mencionou muito outras ferramentas e técnicas, não. Uhum. Mas tudo que você comentou tem fundamentação. Sim. Sem dúvida nenhuma. Como a gente tinha conversado anteriormente, né, tem fundamentação na metodologia de Scrum e coisas desse tipo. Eu não aprofundei muito nos nomes das coisas que eu estou apresentando, porque meu credo pessoal, que é mais importante você saber como fazer do que você saber a nomenclatura. Óbvio, é importante você saber a nomenclatura para você pesquisar depois, né, se você está seguindo tudo certinho, mas eu também achei que, por conta de termos pouco tempo para conversar hoje, né, acho melhor não aprofundar tanto nesses quesitos e dar uma visão mais geral de todas as coisas, panorama geral. Legal. Então, do ponto de vista de método para desenvolver o projeto, os nomes que você acabou usando agora, então, você acha que a referência, talvez atualmente mais relevante, seja o Design Thinking e o Scrum? Pessoalmente foi o que eu vi, né, com os projetos que eu trabalhei com. O Biodesign é uma derivação do Design Thinking, foi desenvolvido pelo pessoal de Stanford. Eles vieram aqui na USP há uns 7 anos atrás. O pessoal que começou o Grupo Argo nessa época participou de um evento que eles fizeram explicando como funcionava o Biodesign e eles decidiram criar um grupo com base nisso, né? Então, a diferença de um para o outro é que esse aqui é mais focado para a área da saúde. Então, nessas etapas aqui iniciais, como eu falei, tem um foco muito maior. Então, eles aprofundam um pouco mais em como você pode fazer essa identificação da demanda em hospitais, ou conversando com pacientes, ou conversando com médicos. É basicamente uma derivação do Design Thinking, tá? Legal, muito bom. E depois tem a parte do desenvolvimento propriamente dito, aí a prototipagem, os testes e tudo. Mas teve um ponto que você chamou a atenção, do papel do gestor de acompanhar periodicamente o pessoal. Sim. No Scrum, isso aí é chamado de sprint, que costuma ter uma duração de uma semana ou 2 semanas, coisa parecida. Então, se eu entendi o exemplo que você deu, desenvolvendo os projetos dos quais você participou, digamos, você combinava com o pessoal da equipe o que deveria ser feito naquela semana ou naquela quinzena, e depois desse período, vamos ver se foi feito. Quer dizer, alguém quis fazer algo diferente, tudo bem, mas aquilo que estava combinado tinha que ter sido feito, é isso? Sim. Então, um acompanhamento semanal ou quinzenal, por aí, deve atender bem a necessidade. Essa é a ideia? Sim, porque considerando que tinham os líderes do projeto, eu conversava com os líderes sobre o que tinha sido feito e sobre cada membro também, tipo, essa pessoa vai fazer tal entrega, porque ela tem mais especialidade nessa área. Então, sim, a gente tinha essa conversa semanal ou quinzenal, na verdade, no nosso caso era semanal, mas não vejo problema de ser quinzenal. Eu acho que a periodicidade dessas conversas depende do tempo que você tem para desenvolver o projeto e de quão complexo é o projeto, tá? Isso é uma coisa que vai variar. Tipo, se você tem um projeto muito complexo, você tem que fazer muito rápido, talvez você tenha que fazer essas reuniões todo dia. Não tem que fazer. Mas se você tem um tempo maior, essas reuniões podem acabar sendo mensais, podem ser
quinzenais, como o professor falou. Então, é uma coisa que varia de projeto para projeto, mas é muito importante que nessas reuniões, como você falou, sejam estabelecidas metas e a verificação de metas anteriores, tá? É muito importante isso, porque assim você garante, mesmo sem perceber, o grupo vai estar seguindo a metodologia, porque as metas que você está estabelecendo junto com o líder, obviamente, né, você não vai estabelecer as metas sozinho, porque você não tem um conhecimento técnico tão grande sobre o projeto, mas as metas que você vai estabelecer junto com o líder são baseadas na metodologia. Então, elas vão estar atendendo a etapa específica que vocês vão estar da metodologia, tá bom? Então, nessa linha, dá para fazer o paralelo, por exemplo, no Scrum, eles falam no sprint de uma semana, duas, coisa parecida, mas eles falam no encontro diário, sim, que eles chamam de daily, né? Vai ficar arrumando um monte de nome aqui só para dourar a pílula, mas eles falam no encontro, na conversa diária, sim, e de origem, vem do movimento japonês da qualidade, e o desenvolvimento feito lá tudo pela Toyota, e tinha a reunião que os japoneses desenvolveram, faziam e fazem. Eu tive a oportunidade de fazer projetos aqui do Toyota, no Brasil. Eles faziam a reunião todo dia, tudo no começo de tudo, na verdade. Sim. É aquele que no Scrum é chamado de daily, mas às vezes chama de Asakai. É a reunião de 20 minutos. E a reunião de pé. Sim. Por que reunião de pé? Então, essas reuniões geralmente são feitas com uma lousa dessas aqui, né? Você tem anotado o que você vai fazer hoje e o que era para você ter feito ontem. É uma redução do que eu falei anteriormente. Então, eu não trabalhei com essas reuniões diárias, porque, como vocês viram, eu trabalhei... na verdade, eu atuei com essas reuniões diárias, mas só em projetos de hackathon. Então, é uma metodologia diferente que você faz para projetos de hackathon, porque você não está tentando chegar num produto final. Mas, como eu atuei em projetos de grupo de extensão, eu estava fazendo a faculdade junto. Então, o pessoal não tinha como fazer reunião todos os dias, né? A gente tinha 2 reuniões por semana do projeto e uma reunião por semana com gestor de projetos. Essa questão da reunião diária é muito importante para você, como eu falei, você pode ter reuniões quinzenais, aí você vai ter reuniões mensais, e aí você vai ter reuniões semestrais para verificar o avanço ou da empresa ou do produto que você está fazendo. Então, essa periodicidade pode ser determinada em dias, semanas, quinzenal, de 3 em 3 dias. O importante é você saber o porquê você está fazendo isso e o que você vai verificar. Como você perguntou, essas reuniões são feitas de pé, as diárias, porque você tem que... É uma coisa ágil ali, é para você fazer rápido, não precisa todo mundo sentar para começar essa reunião. Você se reúne na entrada do prédio, geralmente, tem uma lousa dessas móvel, vai estar escrito lá, hoje a gente vai tentar fazer isso, a gente tenta fazer isso ontem, e aqui embaixo a gente tem os objetivos para o final do semestre, que sempre ficam ali, a gente está sempre olhando aquilo ali para saber o que a gente está tentando desenvolver. Mas basicamente é por isso. Reunião de 20 minutos, porque em 20 minutos, claro que ficar de pé cansa. Então o pessoal tem que falar rapidinho o que precisa falar, e é 20 minutos. Que vai dar canseira mesmo? Não pode sentar, não pode, no caso da Toyota, não pode nem encostar na parede. Né? Vão conversando, não. É para ser objetivo e resolver em 20 minutos o que precisava mesmo. Fazem isso daqui. Mas tem outra coisa importante que você comentou, se eu botar uma palavrinha ali, eu queria que você comentasse um pouco a respeito. Quando você fala aqui da lousa, você lembra a questão de gestão à vista. Então, o que está combinado, tem que ser feito, período do dia, tal, está colocado aqui na lousa, todo mundo vê, o camarada está fazendo, opa, eu fazer isso daqui. Qual a coisa visual? Originalmente, em um quadro tipo, uso de cartões, e daí vem a palavra Kanban. Kanban quer dizer cartão, em japonês. Simples assim. Então, a pessoa ia colocando cartão e conforme avançava no projeto, o cartão mudava de lugar, ou coisa parecida. Sim. Você mostrou ali, está colocado o Trello e o Fi. Vamos dar primeiro para o pessoal de cá. Quem conhece ou usa ou já usou o Trello? Aqui, alguns vários. Legal. E alguns não se manifestaram. Pode contar para a gente um pouquinho? Sim. Para confirmar, para quem conhece. Claro. Contar como novidade para quem não conhece. O que é o Trello? O Trello é uma plataforma em que você vai colocar esses objetivos, então ao invés de você colocar na lousa, você vai colocar eles no Trello,
Você vai ter as coisas que você tem para fazer, você vai ter o nível de urgência dessas coisas, então são coisas que você consegue determinar quando você está botando o objetivo. Você consegue colocar quais são os seus objetivos, o nível de urgência desse objetivo, o deadline desse objetivo, e se ele já foi feito ou não. Quando você coloca que ele foi feito, você move ele de uma lista de objetivos não feitos para objetivos feitos ou lista de objetivos sendo feitos. Tá? É importante você ter essa observação, é uma coisa visual, porque você consegue verificar, pô, isso aqui tem que fazer para amanhã e é urgente. Deixa tudo de lado que você está fazendo e vai fazer aquilo. Entendeu? Então, o Trello ele meio que agiliza essa funcionalidade da lousa, né? Ele faz uma coisa parecida com isso, só que você pode ter diferentes abas. Então, você pode ter uma aba diária, em que você vai colocando objetivos daquele dia, coisas que você está fazendo naquele dia, coisas que você finalizou naquele dia, mas você pode ter também, como eu falei anteriormente, semestral, anual até, e essas abas todas vão ter um deadline. Então, é muito importante você tentar seguir os dias das metas que você está fazendo, porque uma coisa vai acabar atrapalhando na outra, não tem jeito. E não vai dar para seguir 100%. É muito difícil você conseguir seguir todos os deadlines, mas você tem que tentar, não tem que fazer. E se você não conseguiu fazer aquele deadline, você consegue marcar ele como uma urgência maior. Tá? Então você consegue ir aumentando os graus de urgência. Você vai resolvendo as coisas por grau de urgência e por tempo necessário para fazer. Quanto tempo falta para você terminar e quanto tempo você vai demorar para fazer aquilo. Tá? Voltando naquela figura do duplo diamante, claro, que você mostrou aqui, você chamou atenção, comentou do primeiro diamante, que está ligado à ideação, quer dizer, ir a campo, conversar com o paciente, entender quais são as dificuldades que ele tem, as dores que ele tem, os problemas que ele tem, e, em cima disso, gerar ideias do que poderia resolver o tal do problema. Se essa parte estiver feita ou concluída ou fechada, que é o fecho ali do diamante, aí começa a etapa seguinte de aplicar aquilo ali. Essa lógica. Sim. Você comentou também que se a primeira parte não tivesse sido feita muito adequadamente, por pendência, ou coisa não bem resolvida, e for correndo por pressa para a segunda parte, se a segunda deu ruim, você tem que refazer tudo desde o começo, é isso? Não se a segunda deu ruim, você tem que refazer tudo desde o começo. Né? Você pode cometer erros aqui que são pontuais, mas se você cometer um erro aqui, não adianta. Assim, é muito difícil você conseguir salvar um projeto que você errou aqui nessa etapa. Você vai ter que voltar para essa etapa para depois fazer isso aqui de novo. Porque um erro aqui, ele vai mudar totalmente qual vai ser a alternativa e o protótipo que você vai estar fazendo. Então, eu podia ter tentado fazer isso aqui, e se a solução melhor fosse fazer uma escova de dente com uma base mais larga, que é uma outra solução que também existe no mercado, isso aqui não serviu de nada, entendeu? Teria que começar do zero, teria que voltar aqui e falar, bom, aquilo ali não funciona, vou ter que fazer isso aqui de novo. Então, é melhor você errar aqui do que você errar aqui, tá? Você errando aqui e estando aqui, você consegue voltar aqui mais fácil. Você consegue, pô, a gente errou aqui, então antes da gente começar a fazer o protótipo, vamos voltar e tentar de novo. Então você entra aqui, vai chegar aqui, chegou perto da parte final, falou, putz, eu acho que isso aqui não vai resolver, volta. Isso aqui é difícil, tá? Porque você já gastou muito tempo com esse projeto, você já gastou muito tempo pesquisando, procurando coisa, e puta, você vai ter que voltar tudo. Mas não tem jeito, porque se você não voltar agora, você vai ter que vir até aqui, quando você chegar aqui, não vai funcionar, e você vai ter que fazer isso aqui, ó. Voltar tudo do começo. Então, prestem muita atenção nessa parte. Se você errar aqui, dá para você voltar só aqui, mas se você errou aqui e não percebeu, e entrou nessa etapa, você vai ter que voltar lá. Então, desculpa o linguajar,